Oi, tudo bom? Sou a professora Pamela e a nossa videoaula 6 é sobre meiose. Como nós vimos na aula anterior, onde eu tratei sobre mitose, a mitose é um processo de divisão celular que acontece em células somáticas. Lembra que eu falei na outra videoaula? Nós temos no nosso corpo células somáticas e células gaméticas. A mitose, já explicada, ela acontece com o objetivo de quê? Reposição de células mortas, crescimento do indivíduo. Eu até brinquei perguntando, gente, qual organismo realiza mais mitose? Um bebê ou um adulto? Um bebê, que está em fase de crescimento. Então, enquanto a mitose, processo que a gente já compreendeu, ele vai acontecer na célula do tipo somática, com esse objetivo de reposição de células mortas e crescimento, nós temos a meiose. A meiose ela acontece em células gaméticas. Ela acontece com qual objetivo? Formação de gametas. Primeiro, nós vamos compreender o processo no geral e depois nós vamos compreender como que isso acontece nas mulheres e como que isso acontece nos homens, ok? Iniciando aqui. O processo de meiose, ele consiste na formação de gametas, ok? O gameta, ele tem que ser haploide ou diploide? Se você não olhasse para essa imagem, que essa imagem aqui já deu a colinha, né? Eu tenho aqui uma célula diploide, dando origem às células haploide. Se não tivesse essa imagem, qual seria o seu raciocínio para chegar a essa conclusão? Uma célula diploide, nós nos seres humanos, né? Nós seres humanos, uma célula diploide, ela carrega 46 cromossomos. Então, no processo de mitose, reposição de células mortas e crescimento, eu preciso criar cópias idênticas. Então, a célula mãe, a célula que dá origem, ela tem que dar origem a células idênticas, também diploides. No entanto, ao contrário da mitose, no processo de divisão meiótico, uma célula diploide, ela vai dar origem ao final do processo às células haploides, com metade da carga de cromossomos. Por quê, Pamela? O raciocínio é simples. O seu objetivo aqui na meiose é formar gameta. O que é gameta? Nos homens, espermatozoide. Nas mulheres, ovócitos, ovos, né? Ovócitos. Então, você tem que criar células que vão se fundir a outra célula para formar, então, um embrião, que esse sim será diploide. Então, Pamela, todo mês, realiza a meiose para a produção de óvulos haploides, né? O meu parceiro, todo mês, realiza a meiose para a produção de espermatozoides, também haploide. Durante o processo de fecundação, o espermatozoide vai encontrar o óvulo, e acontecerá então a fusão e formará então nesse momento um indivíduo diploide. Então, a meiose, ela forma células haploides por esse motivo, para que quando ocorra a fecundação, essas células se unam, formando um embrião e esse sim, diploide. Essa contagem, esse processo de divisão, ele tem que ser perfeito. Eu tenho que ter aqui ao final gametas perfeitos, né, com essa carga haploide, para que essa criança seja saudável, que ela carregue o número correto de cromossomos. Caso ocorra algum erro durante essa formação, nós teremos crianças com desenvolvimento de algum tipo de síndrome. Tá? Não é o objetivo da aula de hoje, mas haverá uma videoaula onde nós iremos tratar sobre as síndromes, né, que as crianças podem desenvolver, né, podem nascer com síndromes que foram desenvolvidas durante o processo de fecundação, caso ocorra a formação indevida de algum tipo de gameta durante o processo de meiose. Tá? Outra observação válida é caso caia uma questão no Enem que te leve ao raciocínio, eu tive um tipo de deformação durante o processo de mitose, houve uma falha durante o processo de mitose. Eu tenho um tipo de câncer hereditário ou eu tenho um tipo de câncer que vai se manifestar na própria vida do indivíduo, ou ele vai ter essa capacidade de transmitir
essa anomalia, né, essa carga de probabilidade de ter o câncer para as próximas gerações. Se foi em uma célula somática, vamos supor, fiquei muito exposta ao sol, eu posso então aumentar minha probabilidade de ter um processo mitótico danificado, né, alterado, eu posso desenvolver um câncer de pele. O câncer nada mais é do que células mutantes, células deformadas, células produzidas de forma indevida, que formam então tumores que podem então se alastrar aí e formar um câncer local ou, quando entra em metástase, um câncer generalizado, né? O câncer se espalha por outras partes do corpo. Mas o que levou a esse câncer? A fórmula ficou exposta ao sol. Durante o processo de mitose, da reposição do meu tecido, houve a danificação, eu tive um câncer de pele. Esse câncer de pele que Pamela teve, quando Pamela engravidar, depois do câncer, me curei, engravidei, tive um bebê, eu vou passar essa probabilidade? Esse câncer vai ser hereditário? Não, porque a má formação aconteceu em células mitóticas, né? Em células somáticas durante um processo mitótico. No entanto, quando o erro acontece, né, a anomalia acontece em células gaméticas, aí sim, esse câncer, provavelmente ele pode ser hereditário. É igual o câncer no colo do útero, o câncer de próstata, geralmente ele pode ser hereditário, porque as células gaméticas que podem carregar essa probabilidade de manifestação, assim como o câncer de mama. Ok, dando início então aqui ao processo de meiose. Lembra que eu expliquei mitose, que antes de iniciar o processo de mitose, há uma fase chamada de intérfase. A intérfase que antecede a mitose, ela prepara essa célula para poder sofrer a mitose, passar pela divisão mitótica. O que acontece na intérfase? A célula, até então diploide, ela dobra a capacidade de DNA. Ela tem 46 cromossomos, ela vai para 92 cromossomos. Por quê? Porque eu tenho uma célula 2N e ao final eu quero duas células 2N. Para essa divisão dar certo, essa célula 2N, se eu fosse pegar 2Ns e dividir, eu vou ter 1. Então, para dar certo eu ter 2, antes de começar a divisão eu tenho que transformar esse 2 em 4. É em intérfase que acontece isso. Eu tenho 46 cromossomos, vou dobrar em intérfase, viro então 92, não é isso? Cromossomos, e ao final do processo de mitose eu tenho duas células novamente com 46 cromossomos. No entanto, em meiose, que é o que a gente vai aprender agora, meiose, que acontece em células gaméticas para a produção de óvulos ou espermatozoides, ela não precisa desse momento, ela não precisa passar por intérfase, porque eu vou ter uma célula 2N e vou dividir e eu vou ter então o que eu quero, que são células haploides, ok? Esse processo de meiose, que não precisa dessa etapa prévia de intérfase, ele inicia-se com células chamadas de espermatogônia. Essa célula espermatogônia, ela vai passar por mitose, né, e aumentar a sua quantidade diariamente no homem. O homem ele inicia o processo de meiose no início da puberdade, ao contrário das mulheres, que já eu vou falar a diferença. Os homens, ele inicia o processo de meiose quando entram na puberdade. Quando ele entra na puberdade, geralmente com 11, 12 anos, né? Antigamente com 16, 18 anos. Mas por que isso agora está ficando mais recente, né? Há estudos que apontam vários caminhos. Ninguém ainda conseguiu chegar ao certo, uma conclusão efetiva, porque que tanto homens como mulheres estão ingressando aí na puberdade cada vez mais cedo, né? Há várias especulações, mas não há ainda um campo científico concreto. Mas quando o menino ele vai entrar na puberdade, ele começa então a fazer muitas mitoses para multiplicar em larga escala essas células espermatogônicas. Então, todo dia ele tem essa capacidade de fazer mitose e produzir muitas células espermatogônicas. Por isso que o homem ele consegue ter relação sexual todos os dias, mais de uma vez por dia, e ter sim produção de esperma contendo espermatozoide. Ao contrário de nós mulheres, eu posso ter relação sexual
todos os dias do mês, 30 dias do mês, só que eu só vou liberar óvulos 2 dias do mês, se meu ciclo de menstruação for correto. Lá no 14º, 15º dia eu consigo liberar óvulo. Eu só consigo engravidar nesse momento que eu estou ovulando. O homem não, ele tem essa capacidade diária de produção, porque ele faz muita mitose diariamente. E ele, se ele não tiver nenhum problema de saúde, lógico, eu estou falando de homens saudáveis com a produção correta, e aí essas espermatogônias que passaram por mitose, células diploide, iniciam então o processo de meiose. Esse processo acontece lá nos testículos, ok? Então todo o processo de meiose acontece nos testículos. Quando inicia, a meiose é dividida em 2 etapas, meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 é a mais importante no sentido de você ter um olhar mais especial, porque tem uma fase aqui crucial, que é a fase que garante a variabilidade genética. Então bora lá. Todo mundo entendeu onde acontece? Testículos. Todo mundo entendeu quando começa? Na puberdade. Todo mundo entendeu por que os homens conseguem fazer isso diariamente, ter produção de espermatozoide? Porque essas espermatogônias estão em constante processo de mitose, multiplicação, tá? Iniciou então a meiose 1. A meiose 1, ela é dividida em prófase 1, tá? Metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Nesse processo, uma célula diploide dá origem a 2 células haploide. A meiose 1, ela também é chamada de reducional, etapa reducional. Por que reducional? De 2N, agora eu tenho N. De 46 cromossomos, agora eu tenho 2 células com 23 cromossomos cada, 2 células haploide. Inicia-se então a segunda etapa da meiose, chamada de meiose 2. Nela, uma célula, cada célula haploide que acabou de ser formada, vai se dividir, né, formando 2 células também com a mesma quantidade de cromossomos. Eu tinha uma célula haploide e deu origem a 2 células também haploides. Então, essa etapa, a meiose 2, ela é chamada de etapa equacional. Eu vou permanecer com a mesma quantidade de cromossomos. Eu tinha 23, agora eu tenho 2 células também com 23. A meiose 2 também é dividida em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Mas, Pamela, o que acontece em cada etapa? Prófase 1, anáfase 1, metáfase 1, telófase 1. Prófase 2, anáfase 2, metáfase 2, telófase 2. Se você aprendeu lá na videoaula de mitose o que acontece em prófase, anáfase, metáfase e telófase, fica fácil você compreender o processo, porque é basicamente a mesma coisa. Só tem uma etapa que vai se destacar, que é aquela que garante a variabilidade genética, a qual eu vou dar evidência aqui agora. Antes disso, outra coisa que vocês precisam compreender. Eu volto aqui para falar do espermatozoide. Deixa eu terminar logo então meiose, melhor. Meiose 2. Formam-se então ao final células espermátides que vão se transformar em espermatozoides. Esse processo final não faz mais parte da meiose em si, porque é um processo de diferenciação, que é quando surge o flagelo, que vai garantir a motilidade, a movimentação desse espermatozoide pelo canal vaginal, que também foi uma videoaula passada. Na videoaula que a gente tratou sobre métodos contraceptivos e sistema reprodutor feminino, a gente aprendeu o quê? Que o espermatozoide ele transita pelo canal vaginal, chega às tubas uterinas, onde vai ocorrer a fecundação. Então, ele precisa se locomover e será graças a esse flagelo que surge no processo de diferenciação após a gametogênese que ele tem a capacidade de fecundar o óvulo. E para quem tem flagelo, só consegue se locomover em meio aquoso. Por isso que a mulher precisa ter lubrificação, por isso que a mulher tem naquela parte externa, vamos revisar a outra videoaula, tem o que na parte externa? Tem a região do pudendo, que é formado pelos grandes lábios, pequenos lábios e clítoris, também chamado em alguns autores de clitóris. Então,
Tudo está interligado. Ah, Pâmela, você está falando de uma coisa, você volta, você fala em outra. Quem é aluno que foca no Enem, aluno CEV que foca no Enem, é um aluno que tem que ter esse olhar transversal. Vocês precisam começar a juntar as pecinhas das aulas de biologia, porque um assunto é base para o outro. Sempre que eu puder e tiver a oportunidade, eu vou fazer essa ligação, porque a questão do Enem, a questão do vestibular vai te cobrar isso, esse raciocínio. Vamos avançar para eu explicar essa fase que eu quero dar evidência. Antes de avançar, bora lá? Várias células espermatogônias, diploide. Fizeram mitose e diariamente fazem meiose. Primeira etapa da meiose, meiose 1, é reducional. Uma célula diploide dá origem a duas células haploide. Diploide é o quê? 46 cromossomos. Haploide, 23 cromossomos. Por isso que o nome é reducional, caiu pela metade. Começa então a segunda etapa da meiose. É um processo equacional. Se a célula ela era haploide, ela permanece haploide. Eu tenho ao término do processo 4 células haploide. O início do processo, uma única célula diploide. Qual é a etapa mais importante do processo de meiose? É a prófase 1. Se é prófase 1, acontece na meiose 1. Vamos conhecer aqui agora. E as outras etapas, professor? O que acontece? Acontece o que eu expliquei lá em mitose. Então, aluno que assistiu a outra videoaula, mata isso aqui. O que acontece em prófase? Desaparece a carioteca, condensa o cromossomo, forma-se um fuso que vai orientar a migração desses cromossomos. O que acontece em anáfase lá em mitose? Em metáfase, há um alinhamento na linha equatorial desses cromossomos condensados formados. O que acontece em anáfase? Divide, metade para um lado, metade para o outro. O que acontece em telófase? O oposto de prófase. Reaparece o núcleo, descondensa o DNA. Então, é a mesma coisa aqui. A única coisa que eu quero que vocês tenham uma atenção especial é a prófase 1 da meiose 1, que garante o quê? Variabilidade genética. Vamos entender o porquê. Essa prófase 1 é complicadinha. Ela se divide em 5 etapas. 5 subfases dentro de prófase 1, dentro de meiose 1. Que é importante para quê? Variabilidade genética. Por quê? Vamos entender agora. Enem, eu nunca vi cobrando isso aqui não, gente, mas vestibular cobra com gosto de gás. Cai o que acontece em cada subfase dessa, a ordem de acontecimento, a mais importante, ele cobra muito. LZPDD, é assim que eu decoro, quando tenho que fazer uma prova. LZPDD, eu consigo então lembrar da etapa, né? Quem é a primeira, quem é a segunda, quem é a terceira, quem é a quarta, quem é a quinta. Leptóteno, lepto, significa fino. Os cromossomos se mostram ao microscópio como finos e longos. Começa o processo de condensação, só que eles não estão ainda bem condensadinhos, eles são finos e longuinhos. Eles vão ainda se condensar ainda mais, ficar mais gordinho e mais encurtados, tá? Zigóteno, ligação. Ocorre o emparelhamento perfeito dos cromossomos homólogos. Eles vão ficar lado a lado perfeitamente para dar possibilidade a uma das etapas principais. Paquíteno. Formam-se as trétades devido à presença de 4 cromátides. O que são trétades? 4 perninhas, 2x juntos. Lembra aí, eu tenho um x, cromátides irmãs. Ocorreu o pareamento com mais um x. Esses 2x, então, 4 perninhas, tétrades, assim como pareadas, arrumadinhas um do lado da outra. E entra a fase principal. Os cromossomos, diplóteno, duplo. Cromossomos começam a se separar, formam então as quiasmas. Ocorre o processo de permutação. Olha aqui, cromátides condensaram, xizinho do lado do outro xizinho, formam as tétrades, 1, 2, 3, 4. Vamos começar o quê? A permutação. Cada vez que nós mulheres, que os meninos acontece meiose, eles passam por isso aqui, permutação. Eles trocam informações. Pâmela, se eu produzir 10 óvulos,
os 10 óvulos formados terão os mesmos pedacinhos trocados? Não, nunca vão trocar os mesmos pedacinhos. É isso aí que garante a variabilidade genética. Caso contrário, Pamela, que é casada com Tiago, ia ter 10 filhos idênticos, porque Tiago só produziu um tipo de espermatozoide, Pamela só ia produzir um tipo de óvulo. Toda vez que tivesse um filho, ele seria idêntico ao outro. O que garante eu ter vários filhos, um diferente do outro, é essa questão aqui, permutação. Lembre-se disso. Acontece em que fase? Bora lá? Diplóteno. Em que momento? Prófase 1. Em que momento da meiose? 1 ou 2? Meiose 1. Por quê? Para garantir essa variabilidade genética. Final, diácenes, deslizamento das quiasmas para a extremidade do cromossomo. Finalizando. Troquei pedacinho, vamos supor que eu troquei aqui ou aqui. Esse pedacinho trocado é chamado de quiasma, os pedacinhos foram trocados. Ele vai para o finalzinho, tá vendo aqui? Finaliza para as extremidades, então ele vai deslizar para as extremidades, finalizando o processo. Dando início, então, à segunda etapa, finaliza então prófase 1, dá início à metáfase 1, que é o alinhamento desses cromossomos na faixa equatorial, né? Espera aí, aqui acontece. E aí, voltando aqui, vai para a anáfase, quando a divisão migra para os polos, eu expliquei isso em mitose, inclusive desenhei, e vai para a telófase 1, com o reaparecimento do núcleo desse condensamento do DNA, dando início então ao processo de meiose 2. Agora vamos compreender a diferença entre homens e a diferença entre mulheres. Homens, cansei de falar aqui na videoaula já. O que eu falei? Testículo começa a produzir na puberdade, se tiver saúde, produz todo dia, consegue aí ter relação sexual 3 vezes ao dia e ainda ter a capacidade de ejacular com o espermatozoide. Mulheres não. Esse processo ele é mensal para as mulheres que conseguem ter um ciclo perfeito, né? Estarem ali na idade de ovulação. Os homens, eles não nascem com a quantidade específica de espermatogônias. Eles vão adquirindo na puberdade e conseguem produzir esse tipo de célula aqui, gente, até os 80 anos, se ele tiver saúde. Nós, mulheres, nós nascemos com a quantidade X lá exata de... a Paula nasceu com 50, estou inventando aqui. Nasci com 50 ovogônias. Quanto mais cedo eu começar a liberar essas ovogônias, que elas são liberadas uma vez por mês, mais cedo ela vai acabar. Elas vão acabar. Mais cedo chegará a menopausa. Antigamente as meninas menstruavam com 18 anos, entravam na menopausa com 50, 55 anos. Hoje as meninas menstruam com 9, 10 anos, entram na menopausa com 40, 38 anos. A menopausa é quando a mulher perde essa capacidade de liberar esses ovos, né, de ter essas ovogônias para se transformarem em óvulos produtivos, né, para o processo de reprodução. Ela encerra então esse ciclo, para de menstruar e inicia o processo de menopausa. As mulheres, apesar de nascer já desde o útero da mãe, ter uma quantidade de ovogônias estabelecidas, elas só vão liberar essas ovogônias para passarem por mitose e iniciarem o processo de meiose quando entram na puberdade. Elas nascem com a quantidade correta, exata ali, e só libera quando entra na puberdade. Aí eu tenho aqui, na mulher, vamos comparar homem e mulher. Espermatogênese. Esses dois processos são chamados de gametogênese, né? Gênese, formação de gametas. Nos homens, chamado de espermatogênese. Nas mulheres, oogênese ou ovogênese. Células germinativas passam por mitose. Elas estão aí. A mulher já nasce com quantidade estabelecida. Os homens começam a produzir na puberdade. Tá vendo aqui? Desenvolvimento. Inicia-se o ovócito primário. Nos homens,
espermatócito primário. Vamos começar agora a etapa de desenvolvimento. Só agora inicia-se a meiose. Meiose 1, meiose 2. Pamela, isso vai cair no Enem? Nunca vi. Dificilmente. Nunca vi, mentira, dificilmente. Mas no vestibular cai muito. Inclusive, em segunda fase de vestibular, cai para você desenhar, acredita? Eu ia desenhar isso no quadro, falei, gente, eu vou perder muito tempo da minha aula, eu tenho que correr para dar vários conteúdos. Vou trazer a imagem, mas tem um macete. Caso caia isso numa questão aberta, tá, de segunda fase de vestibular, e te peça para fazer esquematizar o processo de espermatogênese ou de ovogênese, você lembra o quê? Mitose, meiose, meiose. Mitose, meiose 1, meiose 2. Então, primeiro você vai desenhar um processo de mitose, uma célula diploide, dando a origem a duas células também diploide. Aí você desenha, esquematiza. Depois você vai desenhar o que acontece em meiose 1, que é uma etapa reducional. Essa célula diploide formada na mitose vai dar origem a duas células haploide. E você finaliza com meiose 2, onde cada célula haploide deu origem a duas células haploides. Está vendo aqui? O processo, tanto no homem quanto na mulher. Agora vem uma diferença grande aqui no final. Olha só. Os homens vão produzir 4 espermatozoides. Tá vendo? A mulher só tem um óvulo para ser liberado. Mas Pamela, a mulher também liberou 4. O que aconteceu? Enquanto nos homens, né, eles vão produzir essas 4 espermátides que vão se diferenciar formando espermatozoides, criando flagelo, tá vendo? As mulheres vão produzir 4, só que um vai ser apto. E ele vai englobar os outros 3 para poder crescer. Ele vai englobar, se nutrir mesmo desses outros 3 que não vão dar origem, não vão evoluir. Eles são chamados de corpúsculos polares. Ele vai englobar, vai ganhar, né, vai conseguir crescer. Hoje, se você for comparar aqui, ao término, um melão com uma uva. É muito maior o óvulo formado do espermatozoide formado, porque ele tem essa capacidade de incorporar esses 3 aqui, ó, desde o início do processo, ó, ele tem essa capacidade de incorporar e formar então apenas um óvulo. Então, a cada célula germinativa que passa por mitose, olha isso cai em vestibular. Cola esse raciocínio. A cada célula germinativa que passa por mitose na espermatogênese, produz 4 espermatozoides. Cada célula. Cada célula germinativa que passa por oogênese forma apenas um único óvulo. O homem, além de realizar isso diariamente, ele ainda produz 4 a cada processo. A mulher, além de realizar isso mensalmente, só consegue 1 apto para fecundação. Tá vendo aqui? Encerramos assim nossa videoaula ligada à gametogênese, meiose, formação de gametas masculinos e femininos.